B de bola. Bom, muito bem. Agora a gente tem tipos de transformações específicas, né? O primeiro tipo que a gente vai ver é uma transformação isobárica. A transformação isobárica é quando se mantém constante ali a pressão. Você vai fazer uma transformação onde você vai variar ali o volume e a temperatura do gás, mas a pressão fica constante. Então, olha aqui, a gente tem ali que essa transformação pode ser feita dessa forma aqui, ó. Por exemplo, você coloca ali uma garrafa, né, com um balão vazio ali no gelo, né? Aí, depois de um certo tempo, você pega o que entrou em equilíbrio térmico, o gás lá dentro com o gelo, né? O gás está bem friozinho. Você pega e coloca uma velinha ali no recipiente, aquece aquele recipiente. Você vai ver na prática que, após um tempo, o balão vai encher, né? Ou seja, o gás lá de dentro vai ter expandido, vai ter aumentado o volume conforme a temperatura dele aumentou. Bem interessante, mas a pressão interna vai continuar igual à externa, né? Porque senão estaria tendo um movimento ali, ou diminuindo o volume ou aumentando o volume. Mas o volume passa a ser constante a partir de certo tempo, então pressão constante. Bem interessante, né? Bom, nesse tipo de experimento, a gente vê aqui da equação de Klepper um resultado bem interessante, que é o seguinte, olha. Nesse caso a pressão é constante, transformação isobárica, né? Pressão constante, pressão não muda. Vamos isolar o volume aqui, vamos ver que resultado interessante a gente pode chegar. Jogo o P para o outro lado da igualdade, dividindo, a gente tem esse resultado aqui, ó. O volume é igual a NR dividido por P vezes T. Mas isso aqui é tudo constante, ó. O número de mols do gás é constante, não sai nem entra gases no recipiente. A constante dos gases é um valor constante, pressão nesse tipo de transformação constante. Então eu vou chamar esse constante aqui de A. A gente vai ter a seguinte equação, V igual a AT. E isso aqui é uma equação de reta. Olha, se a gente plotar ali um gráfico volume em função da temperatura, a gente vê que isso aqui vai dar um gráfico de reta. Ou seja, mais importante da gente observar aqui, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, se eu dobro a temperatura, o volume dobra. Se eu triplico a temperatura, o volume triplica. Se eu divido a temperatura pela metade, o volume também vai dividir. Eles são proporcionais ali entre si, tá? É por isso que aqui, ó, nesse tipo de transformação, quando você aumentou a temperatura, o volume também aumentou, tá? Proporcionalmente. Se eu fizer um gráfico de pressão em função do volume, vai dar uma reta horizontal, né? Óbvio, porque o pressão é constante. A gente tem uma outra equação ali, ó, bacana também da gente trabalhar com ela, que é pegando aquela equação de transformações gasosas, nesse tipo de transformação, a pressão inicial e final são iguais. Então, esse P vai ser igual, a gente pode simplificar ele e a gente chega nessa outra equação aqui, ó. Vai ser muito usual em transformações gasosas a gente usar essa equação, tá, galera? Essa outra aqui é mais para a gente ver que em uma transformação isobárica, a volume e temperatura são diretamente proporcionais. Mas para exercício em geral, a gente vai usar essa equação aqui. E eu não aconselho ficar decorando essa equação aqui final. A gente vai chegar nela naturalmente, tá? A partir dessa primeira aqui, ó. Essa aqui é a nossa equação central. Vamos fazer um exercício lá para a gente ver isso, ó. Também da UFLA. Numa temperatura de 27 graus, olha, repara que novamente a temperatura dada em graus Celsius, né? A gente vai ter que sempre transformar ela para Kelvin, né? Que vai ser somado 273 na prática. Um balão é preenchido com gás hélio até seu volume alcançar 300 centímetros cúbicos. Então a gente tem um valor de temperatura inicial e volume inicial. Deixando-o exposto à radiação solar, sua temperatura alcança 42 graus Celsius. 42 graus Celsius ali vai dar 315 Kelvin. Considerando que a pressão do gás no interior do balão manteve-se em equilíbrio com a pressão atmosférica, ou seja, o tempo inteiro ficou em equilíbrio com a pressão atmosférica. O tempo inteiro manteve a pressão com um valor constante, uma transformação isobárica. E considerando o gás hélio como um gás ideal, tem-se que o volume do balão a temperatura 42 graus Celsius é. Então, repara, você tem a temperatura inicial em Kelvin, tem o volume inicial em centímetros cúbicos, tem a temperatura final, ele quer saber o volume final. Lembrando que a pressão vai ser constante ali, é uma transformação isobárica, tá? Então vamos lá na nossa equação de transformação. Olha lá. Pega a equação de transformação, a gente sabe que a pressão inicial e final são iguais,
tem o mesmo valor, então dá para cortar, dá para simplificar, né? Então, olha aqui, naturalmente a gente chega naquela equação e substitui os valores, né? Valor de volume inicial 300, temperatura inicial 300, volume final a gente quer saber, temperatura final 315. A gente pode simplificar aqui, ó, 1 e 1, ó, 300, 300 vai ficar 1 e 1, né? Então vai ficar assim, ó, 1 é igual a V2 sobre 315. Passo 315 para o outro lado da igualdade, a gente vai ter que V2 é igual a 315 centímetros cúbicos. Então, resposta certa, letra A, adianta, né? Vou deixar isso aqui para casa, tá? O exercício para casa, também de transformação isobárica. E agora a gente vai aprender outro tipo de transformação chamada de isovolumétrica. Numa transformação isovolumétrica, a gente tem que entender que o volume do gás fica constante ali, tá? Um exemplo desse tipo de transformação pode ser a panela de pressão, né? Na panela de pressão ali você tem o gás ali dentro, ele vai sofrendo transformação no seu valor de pressão e temperatura, mas o volume ali fica constante, tá? Então, é um exemplo ali a panela de pressão. Vamos observar um outro resultado interessante aqui, ó. Aqui o volume é constante. Vamos passar esse volume para o outro lado da igualdade aqui, ó, igual a gente fez no caso anterior. A gente vai ter isso aqui, ó, P é igual a NR sobre V vezes T. Só que esse cara aqui é todo constante, é um número constante que não muda, dependente do valor de pressão e temperatura. Vamos chamar isso aqui de A. Aí a gente vai ter a seguinte equação, ó, P igual a AT. Essa equação aqui, ó, é uma equação que mostra para a gente também que a pressão, nesse tipo de transformação, a pressão é proporcional à temperatura. Ou seja, dobra a temperatura, a pressão dobra. Triplica a temperatura, a pressão triplica. Então, se a pressão diminui, a temperatura também diminui. E vice-versa, né? Então, os dois ali são proporcionais entre si. Isso vai dar uma equação de reta no gráfico P em função de T. Pressão em função da temperatura. Olha lá. E isso mostra pra gente então também que quando a temperatura da panela ali aumenta, ó, aqueceu a panela, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão ali dentro também, né? Se eu fizer um gráfico de pressão em função de volume, olha, vai dar uma reta vertical, né? Porque o volume ele não aumenta e nem diminui, enquanto a pressão varia ali, né? Bacana, bacana. Vamos ver ali sobre naquela equação de transformação que a gente tem aqui, ó. A gente tem que o volume, ele não vai mudar, o volume inicial é igual ao final, né? Vamos chamar de V. A gente pode simplificar esse volume, aí a gente vai ter a seguinte equação, ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Novamente, não aconselho guardar essa equação. Aconselho guardar somente essa primeira equação aqui e, mediante a necessidade do exercício, você faz as simplificações que couberem ali, tá? Vamos fazer um exercício aqui sobre esse tipo de problema aqui. Vamos lá. Como que eles são abordados aqui? O pneu de um carro foi calibrado durante a noite a pressão de 27 PSI. PSI é libra por polegada quadrada. E atingindo o equilíbrio térmico, o ar nele contido estava a 27 graus Celsius. Então, você tem o valor de pressão inicial, tem a temperatura inicial. Em graus Celsius, tem que lembrar de converter ela para Kelvin. Sabe-se que o ar no interior do pneu é bastante seco e que não há perda para o exterior. Nessas condições, após rodar por quilômetros durante o dia, sob uma temperatura de 37 graus, a nova pressão no interior do pneu passou a ser... Então, olha lá. Você estava com o pneu ali, né, a pressão de tal 27 PSI, você regulou lá no posto de gasolina, tal temperatura inicial, e aí você rodou bastante durante o dia, né? E aí, sob uma temperatura tal, o pneu aqueceu. Foi para essa temperatura aqui, de 37 graus Celsius, né? E aí, bom, como a temperatura ali no interior vai ter aumentado, a temperatura do gás vai ter aumentado, a pressão também vai aumentar, né? Porque pressão e temperatura são proporcionais, uma transformação isovolumétrica, que é o caso, né? Porque por mais que aumentar a temperatura do gás lá dentro, ele vai estar confinado no mesmo volume, que é o volume do pneu, né? Então a gente tem a seguinte situação, olha. Pressão inicial a gente tem, temperatura inicial a gente tem, em Kelvin é 300. Temperatura final a gente tem, em Kelvin isso vai dar 310. E quer saber a nova pressão. Lembrando que a transformação é a volume constante. Então, a gente tem a seguinte situação, ó.
A gente pega a nossa equação de transformação, a gente sabe que volume inicial e final são iguais, então a gente pode simplificar aqui, ó, pode cortar, porque eles têm igual valor, né? Então simplifica. E aí a gente substitui os valores. Olha, pressão inicial 27, temperatura inicial 300, pressão final a gente quer saber, temperatura final 310. Dá para simplificar esse zero aqui dos dois lados da igualdade, né? Se não quiser também não precisa. A gente multiplica cruzado aqui e vai ter o seguinte resultado. 30P2 é igual a 27 vezes 31, vai dar 837. Esse 30 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da igualdade, dividindo. 837 dividido por 30 vai dar 27,9 PSI, né? Faltou unidade aqui, ó, PSI, né? Então, resultado muito bacana, gente, muito importante aqui, ó, é o seguinte. Repara que pressão e temperatura numa transformação isovolumétrica são diretamente proporcionais. A temperatura aumentou, a pressão também vai aumentar de forma proporcional. E ali, muito importante a gente entender isso aqui, ó, para aplicações no dia a dia. Quando a gente está com o carro ali, ó, a gente deve calibrar o pneu com o pneu frio. Por quê? Porque a calibragem dele vai dar um valor quando ele estiver frio, quando ele estiver quente vai dar outro. Se a gente tiver, por exemplo, rodou bastante na estrada com o pneu quente, aí foi lá no posto de gasolina, vai calibrar o pneu. Quando ele resfriar, a calibragem vai dar diferente, a pressão vai diminuir para valores menores do que o que você realmente queria, né? Uma aplicação aí para o dia a dia de gases ideais. Fica de dever de casa esse exercício que vai falar sobre o que a gente acabou de discutir e mais esse exercício aqui para fazer umas continhas também. Beleza?